Há 4 anos eu emagreci 20 quilos, saí da obesidade e recentemente eu quis emagrecer um pouco mais. Eu mantive esse peso, mas recentemente eu quis emagrecer um pouco mais. E o que que eu fiz? Eu emagreci ali 8 quilos em 30 dias e nesse vídeo eu vou te contar o que que você pode fazer para começar de fato a se controlar nos doces, tá? E eu tenho um lugar de falar nisso porque eu sou uma formiguinha, eu amo doces. Então, vocês já sabem, né, que nesse vídeo aqui eu vou entregar ouro. Então fica comigo aqui até o final, ouve direitinho, que se você aplicar na sua vida, eu acho que vai dar muito certo também, tá certo? Dito isso, vamos ao que interessa. Eu não ia trazer, né, esse conteúdo agora para cá. Porém, o que que aconteceu? Uma inscrita, né, ela deixou um comentário com essa dúvida, né, como controlar a vontade de comer doces. E eis a importância, tá? De deixar as dúvidas nos comentários e de se inscrever no canal, porque eu trago conteúdo que realmente ajuda, né? Quando a gente está no processo, realmente surgem muitas e muitas dúvidas e eu tô aqui para ajudar. Então, eis a importância, tá? Se inscrever e deixar o comentário em caso de dúvidas. Então, ela deixou essa dúvida e eu achei interessante porque sempre foi uma dúvida que eu tive também, tá? E que eu testei mesmo na prática. E, assim, além de estudar, né, de realmente ir atrás profundamente nesse assunto, né, estudar diversos livros, né, ver também a opinião de diversos especialistas, né, pessoas que já têm uma prática clínica, né, que já atendem pessoas não só da área de nutrição, mas também, né, da área de psicologia, né, pessoas que trabalham ali com psicoterapia, com pessoas que de fato gostam muito de doces e às vezes não conseguem se controlar nos doces. Eu descobri um padrãozinho, tá bom? Que é assim, é uma opinião, mas foi algo que eu apliquei na minha vida também e que você pode testar, se você quiser. Que é o seguinte, quando a gente fala, né, de melhorar essa questão dos doces, né, quando a gente fala em se controlar nesse desejo que a gente tem de comer doces, às vezes a gente precisa entender a gravidade disso. Por quê? Tem pessoas que realmente o doce não faz tanta diferença. Às vezes é mais o salgado, né? Mas tem outras, assim, que a questão do sabor doce realmente é uma dificuldade. Então, tem gente que na TPM come ali um prato de brigadeiro, né? Come ali uma caixa de chocolate. Alguns não se prejudicam tanto com isso, mas se você está com sobrepeso, está com obesidade, sabe que isso pode prejudicar bastante. Era uma coisa que me prejudicava muito, tá? Né? Só para contextualizar, eu era o tipo de pessoa que às vezes no trabalho, quando chegava do trabalho, não era no trabalho não, era quando chegava do trabalho. Se eu tivesse assim um dia estressante, né, eu comprava assim uma caixa de chocolate, comia ali 2, 3, 4, dividia com outras pessoas, mas comia ali bastante chocolate, né? Gosto muito de docinhos, até hoje eu gosto muito de docinhos, mas eu consegui me controlar para conseguir ter resultados. Então, só nesse contexto, né, vou te explicar como é que você pode fazer, mesmo que você ache, ah, Luísa, mas é porque eu sou muito indisciplinada. Eu vou assistir esse vídeo e não vou conseguir colocar em prática. Calma, veja ponto a ponto que você vai entender. Olha só, existem 3 formas, né, que eu considero uma padrão ouro, uma padrão prata e uma padrão bronze, quando a gente fala de se controlar em relação aos doces, tá bom? Qual é a que eu acho, né, padrão bronze? Vou começar pela que eu não acho tão legal. É quando a gente fala que a gente vai comer doce, mas só um pouquinho, sabe? Vou comer aqueles doces convencionais de mercado, aquele chocolate de açúcar mesmo, mas aí eu como só um pouquinho, né? Pode funcionar? Tem gente que usa e funciona? Acredito que sim, porque eu vejo aí relatos de pessoas que usam e funcionam. Funcionou para mim? Não. Para a maioria das pessoas que eu conheço, não. Por quê? Porque quando a gente está vindo, né, além de um processo de emagrecimento, de obesidade, de sobrepeso, e a gente se coloca em um desafio tão grande de comer só um pedacinho de um chocolate delicioso, só um pedacinho de um doce delicioso, isso é muito difícil de se controlar, entende? Principalmente se você fala assim, vou comer um todos os dias. Então você tem ali 30 docinhos daquele e você só vai comer um todo dia. Será que tá numa fase em que você consegue se controlar? Então eu considero isso padrão bronze. Alguns utilizam, mas não é o que eu acredito que seja o melhor. Tem o padrão prata, que é o quê? Que é você começar a comer os doces mais fitness, sabe? Por exemplo, se você gosta ali de um docinho de amendoim, eu gosto. Paçoca, né? Ali aqueles, como é o nome, gente? Pé de moleque, né? Esses docinhos que tem muito açúcar, né? E tem amendoim, você pode ir ali comprar uma pasta de amendoim que simula um pouco do sabor e você pode consumir ali, porque você vai ter menos açúcar, né? Tem pouquíssimos carboidratos, assim, acho que uma colher inteira, acho que tem 3 gramas de carboidrato, ainda tem fibras, então, assim, é quase, né? Quase não faz tanta diferença ali na insulina, apesar de ser calórico.
mas não faz tanta diferença ali. Então, você poderia comer esses mais assim fitness, né? O chocolate você vai para o 70% cacau, 85% cacau. Se você gosta de fazer brigadeiro, você faz um brigadeiro low carb. Como é o brigadeiro low carb? Creme de leite e cacau 100%. Pronto. Mesma coisa que o brigadeiro ali com leite condensado, né? Só vai demorar mais, você vai ter que mexer mais tempo. Mas fica assim praticamente a mesma coisa. Talvez a consistência um pouco mais molinha, porém fica assim também. Mas por que que eu considero padrão prata e não padrão ouro? Porque, gente, o exagero acontece muitas vezes. Então, é comum também você comprar ali, né, 1 quilo de pasta de amendoim, você quer pegar só uma colher. Só que você começou a gostar daquela pasta de amendoim. Se você é uma pessoa que gosta de amendoim, você pode acabar exagerando. E aí nenhuma dieta exagero é bem-vindo, né? A gente come até ficar saciado, jamais fazer disso um exagero. Então, pode ser que aconteçam exageros, tá bom? Então, por isso que eu considero um padrão prata, né? Creme de leite também, né? Eu que não me dou muito bem com leite, se eu fazia, né, bastante, né? Brigadeiro assim com creme de leite, tinha resultado também, tá? Só que minha sinusite depois atacava, então não valia muito a pena. Quando a gente fala então de padrão ouro, o que é o padrão ouro? Aquilo que as pessoas têm mais medo, mas que eu acredito que é uma das coisas mais libertadoras, que é você retirar completamente durante a sua fase de emagrecimento. Aí você vai me falar agora, que eu já sei que você está pensando aí, tá, Luiz, eu queria isso, mas é porque eu não consigo. Então eu vou te falar umas técnicas, né, alguns macetes que eu fiz para poder conseguir, né, me livrar um pouco desse sabor doce. E onde é que eu acho que estão os erros, tá? Que às vezes a gente quer se livrar um pouco, né, desse desejo incontrolável por comer doce e a gente não consegue. A primeira coisa, a gente tem que olhar nossa alimentação por completo. Se você é do tipo de pessoa que come de manhã pãozinho, mesmo que seja um pão com ovo, né? Pãozinho, no almoço come macarrãozinho, né? Bota ali muito arroz, né? Come ali também umas frutas muito doces, né? Uns biscoitinhos. Fica muito difícil tirar esse sabor doce de você. Por que que fica muito difícil? Porque o tempo inteiro você está elevando a sua insulina. E aí, quando tem aqueles picos de insulina, quando a insulina baixa, dá vontade de novamente comer mais doces. Então, se você de fato quer diminuir, precisa também diminuir outros carboidratos, principalmente os carboidratos refinados. Então, bolinho, né, pãozinho, biscoitinho, né, macarrão, em alguns casos até o arroz, tá, na hora do almoço. Se você diminuir, você pode sentir sim uma melhora. Então, você observando isso, começando a observar, olha, se eu tô percebendo que tá com muito carboidrato, né? Você preferir ali, né? Botar mais carne, botar mais ovo, né? Se você vai comer uma fruta menos doce, ali um abacate, coco, morango, né? Você vai diminuindo ali o que que pode acontecer, um kiwi, o que que pode acontecer ali para você? Você começa a diminuir essa questão do sabor doce, né? Uma outra questão, né, que eu não posso deixar de mencionar, está até aqui comigo, é o café sem açúcar, tá? Bebidas calóricas, gente, no processo de emagrecimento é melhor evitar. Se você gosta de tomar suquinho, mesmo que seja suquinho sem açúcar, prefira comer a fruta, tá bom? Prefira comer a fruta, porque ali você tem pelo menos as fibras, que não vai levar tanto sua insulina, né? Se você toma um café com açúcar, com leite com açúcar, comece a tomar ele puro. Ah, Luiz, eu não consigo. Comece, né? Faz fraquinho, vai aos pouquinhos, porque você vai se adaptando a esse paladar menos doce, né? Chazinho, então, não tô conseguindo, Luísa, café não desce, então chazinho, vai, vê aí uns chazinhos, chá de erva doce, né, chá de camomila, alguns chás que você consiga de fato tomar uma xícara, porque você vai desabituando a esse sabor doce, né? Algo que as pessoas fazem muito é tomar refrigerante zero para poder compensar essa vontade de comer doce, e aí toma algo que realmente não tem calorias, né? Mas que tem um sabor doce. Porém, isso vai estimular com que você sinta mais vontade de comer doce, porque você não está se afastando do doce. É pelo contrário, você está se aproximando mais do sabor doce. Então, realmente, naquele momento que você está tomando, você não está consumindo nenhuma caloria, né? Vamos lá, não está mexendo na sua insulina, há controvérsia sobre isso, né? Porque há controvérsias de fato sobre isso, né? Porque basta você sentir o sabor doce que provavelmente uma insulina é liberada ali, mas há controvérsias sobre esse assunto, não vou mexer em um assunto polêmico, porém uma coisa é certa, e já tem estudos mostrando isso, que o seu apetite aumenta, que você continua com aquela vontade de comer doces, e é justamente esse desejo, essa vontade que a gente precisa diminuir, porque se você for atrás somente, né, do benefício assim, não, vou tentar aqui somente controlar com o poder da minha mente, da minha força, só com suas próprias forças, sem mudar a rotina da alimentação, fica muito, muito, muito mais difícil.
Porque enquanto você está ali falando para você mesma, não, eu vou resistir, eu consigo, eu sou forte, o seu corpo está pedindo mais açúcar, o seu corpo está pedindo mais carboidratos. Então, você precisa fazer uma mudança global, tá bom? Não somente uma mudança assim na minha mente, eu vou conseguir emagrecer porque eu agora estou forte, estou resistente. Fica difícil, você pode, tá bom? Você pode, mas eu estou dizendo porque fica mais difícil de fato. Então, o interessante é que você, de fato, vá tirando do seu dia a dia esses momentos, né, em que você consome de fato, mais carboidratos, né? Comece a diminuir mais, né? Comer ali mais ovos, mais carnes, né? Evita estar comendo pão, bolinho, macarrão, que isso vai ajudar. Comer biscoitinho, tá bom? Vai se aproximando aí do sabor mais amargo no dia a dia, vai se aproximando, que funciona muito. Né? Uma outra questão também é que muitas vezes a gente tem esse desejo incontrolável por doce, porque a gente está cansado, com sede. Às vezes é porque a gente está com tédio. Então, a gente precisa resolver a real necessidade e não fugir para um doce. Então, como é que a gente consegue identificar a real necessidade? Deu vontade de comer doce? Tá, tô melhorando aqui, Luiz, a minha alimentação. Já tô tomando aqui chá, já tô tomando café, continuo com vontade de comer doce, não tá resolvendo. Beleza, viu a vontade de comer doce? Bebe uma água. Bebeu água, espera uns 30 minutinhos. Às vezes, gente, essa vontade some, porque era somente sede. Se for à noite, que horas são? Você já pode dormir? Será que você não está cansada, não está querendo a energia, não é o seu corpo em busca de energia? Se você tiver a possibilidade de dormir mais cedo, gente, aproveite. É muito importante dormir cedo. Então, se você tiver a oportunidade, estou dizendo aquelas pessoas que às vezes, né, tá com o bebê recém-nascido, né, às vezes trabalha à noite, não está podendo, às vezes está estudando, né, às vezes está terminando o TCC, no meu caso, e às vezes tem que ficar um pouco até mais tarde. Mas se você tem a possibilidade, de fato, de poder, né, terminar ali de sua rotina mais cedo, poder dormir ali antes das 11 horas da noite, né, sei lá, 8, 9, 10, quanto mais cedo, melhor, melhor, né? Porque aí se você estiver cansado, você descansa. Talvez não venha aquela vontade absurda de comer doce. Uma outra questão, aí que entra também entra na questão, né, ali do descanso mesmo, assim, né? Você tem se estressado, você tem se irritado, você fica entediado com o quê? Né? Observe isso, porque às vezes você só tá querendo uma válvula de escape, e às vezes essa válvula de escape você encontra lendo um livro, às vezes essa válvula de escape ali você encontra conversando com alguém, ligando com alguém para conversar, às vezes assistindo algum episódio, alguma coisa, né? Às vezes jogando algum joguinho, né? Desde que não prejudique aí a noite. Mas às vezes é só um tédiozinho, às vezes um chazinho mesmo, né, à noite, né, de dia um cafezinho sem açúcar, às vezes é um tédio. Então, comece a observar isso, a nomear isso, porque às vezes essa vontade de comer doce é um hábito, ai, tô desconfortável, então vou procurar um doce. Tô desconfortável, então vou procurar o quê para poder tirar esse desconforto que tá aqui. Então, às vezes é uma forma somente de você buscar conforto, tá bom? Então, beber água, descansar, procurar válvulas de escapes, né? Hobbies são importantes, né? O que é que você faz que você gosta além de comer? Então, essas coisas elas vão te ajudando, né? Se afastar do sabor doce um pouco, né? E assim, gente, uma coisa que às vezes me deixa assim um pouco triste, que eu vejo que as pessoas não acreditam em si, você precisa acreditar em si mesmo, sabe? Eu também tinha essa dificuldade, né? Por isso que eu fico triste, porque eu me vejo nisso. É assim, quando a gente vê que tá realmente, de fato, querendo um propósito, querendo um objetivo, não acho que esse objetivo tá muito longe, tá muito distante de você, principalmente se outras pessoas conseguem. Se outras pessoas conseguem, né, se controlar no doce, ou assim, mesmo tendo a recaída, né, consegue emagrecer, você também consegue, tá bom? E assim, se você tiver uma recaída, poxa, Luísa, eu me controlei tanto a semana toda, chegou num sábado, eu fui comer ali um açaí cheio de doce. Beleza, você não comeu esse açaí com cheio de doce. No outro dia você volta com os mesmos hábitos. Porque mesmo com os erros, você consegue seus resultados, entende? Porque você vai errar menos na dieta. Você vai errar, vai sair menos da dieta, você vai estar mais focada. Então, mesmo que sejam esses erros, assim, esporádicos, né, que aconteça de vez em quando, você vai conseguir o seu objetivo porque você está lutando e você está voltando todas as vezes que você cai. Então, o que não pode acontecer é, sei lá, aconteceu de eu tomar sorvete de tarde numa terça-feira com os meus colegas de trabalho. O que que eu faço? O que que você faz? É à noite você continua no seu propósito de emagrecer. No outro dia você segue a sua vida, né? Vai treinar, vai beber água, vai descansar, entendeu? Não faz daquele erro, daquilo que você fez agora uma sucessão de erros. Pronto, eu errei aqui, meti o pé na jaca, agora eu só vou voltar na segunda-feira. Só vou voltar agora no mês que vem. Não faz isso não, sabe? Volta na hora que os resultados eles vão vir. Não é porque aconteceu uma vez, aconteceu outra vez que não vai vir.
Então não seja assim muito rígida com você a ponto de ficar falando, puxa vida, né, eu errei aqui, então agora não vai ter jeito. Não faça isso, sabe? Siga as estratégias, saiba que vão ter os erros, não adianta, vão ter os erros, mas que você pode sempre retornar. Né? Uma questão também, né, por isso que eu estava falando do padrão, que eu acho que é padrão ouro, padrão prata e padrão bronze, né? Eu falo assim, o que mais funciona, o que eu mais vejo funcionar é de fato ter uma disciplina de durante o processo de emagrecimento evitar o doce. Por quê? Porque você vai ver resultado. O resultado é o que te motiva. Então, quando você vê ali, né, que você começa, você fica saindo da dieta, fica ali beliscando doce, às vezes você tem uma recaída porque você tá cheia de doce em casa, então evite ter doce em casa, né? Acontece o seguinte, os seus resultados eles vão demorando, vão sendo mais lentos, e aí esses resultados mais lentos te motivam menos, né? Porque você vê, poxa, eu tô treinando, tô bebendo água direitinho, tô descansando e não tô emagrecendo. Por quê? Porque o fundamental não tá fazendo, que o fundamental é a alimentação. É a alimentação. Então, quando você realmente, né, faz assim, não, eu vou seguir aqui esse padrão ouro, vou evitar doce, vou seguir minha dieta certa, vou treinar certo, dormir certo e vou parar de ficar beliscando, você vai ver resultado mais rápido, entende? E resultado motiva. Então, é importante sim que você entenda que você é capaz, tá? Se você chegar e falar assim, ah, Luísa, mas só que alguém me falou que não, que se eu ficar beliscando doce, eu não vou conseguir resistir e que isso é radical e tudo mais, saiba que a maioria das pessoas pensam assim. E também, infelizmente, muitas pessoas estão acima do peso porque pensam assim. Se você acha que você tem condições, de fato, né, de fazer mesmo, de fazer com disciplina, falar, não, não vou ficar comendo o que eu quero na hora que eu quero, não. Eu vou seguir aqui certinho, e na hora que eu tiver melhor, né, eu vou abrir minhas exceções, porque eu já vou ter aqui emagrecido tanto que eu precisava, porque eu já vou ter mais autocontrole. Se você pensa que você consegue ser assim, que você vai ser assim, fique no seu foco, independente do que te falam, independente daquelas vozes, né, que aparecem na nossa cabeça, né, independente delas, siga o seu propósito, tá? Esse vídeo aqui, ele faz parte de uma playlist, tem outros vídeos gratuitos aqui, Saiba Emagrecer e Manter, onde eu trago diversas técnicas, tá, gente, para poder lidar em evento, para poder lidar em viagem, para poder lidar em várias situações, tá? E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu posso responder nos comentários ou responder em vídeo, tá bom? Aqui o que você não pode é desistir, tá certo? Eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Espero que você se inscreva aí, que você deixe um comentário, que compartilhe o vídeo, né, se fez sentido para você. Compartilhe com alguém que também possa gostar disso e que fique sempre por aqui, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo.